E aí, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um. E hoje é dia de estudarmos mais um capítulo emocionante da Palavra de Deus, que está no livro do Gênesis, no capítulo 9. E eu já convido você a pegar a sua Bíblia e juntos vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pelo privilégio que nos concede. Abençoe cada pessoa que está ligada agora neste momento, ouvindo a palavra do Senhor, que ao estudarmos a tua palavra, o teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria ao entendimento das tuas santas palavras. Nos abençoe e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, nós estudamos o fim do dilúvio. E hoje nós vamos falar da continuidade, como que foi quando Noé saiu da arca. Então acompanhe na sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento além dos vegetais, mas nunca comam a carne com a sua vida, isso é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multiplique-se, povoe novamente a terra, exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: Estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês e todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: E como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Desses descendem todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costa com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele, que Deus abençoe Jafé e que partilhe da propriedade de Sem, e que os cananeus também sirvam a eles. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade.
Depois do dilúvio, Deus fala novamente com Noé e seus filhos. Agora é um recomeço. E a mesma ordem que Deus deu a Adão e Eva lá no princípio, agora ele também dá a Noé e aos seus filhos: crescei e multiplicai. E Deus também falou para eles assim: olha, agora vocês não vão mais se alimentar só de frutas e ervas e vegetais, vocês agora vão comer também a carne dos animais e dos vegetais. Mas lembre-se, cada sangue que vocês derramar, vocês terão que prestar conta a mim. E ele ainda disse mais: e se o homem derramar o sangue do homem, o seu próprio sangue vai ser cobrado. Quando então Deus dá essa ordem para Noé e seus filhos, Deus estava querendo dizer o seguinte: vocês vão se alimentar de animais se for preciso. Mas lembre-se que você vai prestar conta, então faça tudo para você não precisar alimentar de animais. Planta a sua vinha, come os seus vegetais, porque eu vou cobrar o sangue que você derramar. É isso mesmo, meu amigo. Deus não criou os animais para que nós pudéssemos comer ele. Deus permitiu até que o homem comesse carne depois do dilúvio, até que as coisas normalizassem. Mas nunca foi da intenção de Deus que nós tirássemos a vida dessas pobres criaturinhas para a nossa alimentação. E a gente vê a bondade de Deus. Deus fala assim: Noé, eu não vou destruir mais a terra. Nunca mais dessa forma. E eu vou fazer uma aliança com você, Noé. Eu vou colocar aí, ó, um arco. Na hora que você vê aquela nuvem lá no céu, negra, carregada, e vai aparecer um arco para você lembrar, para você não ficar com medo, para você não ficar apavorado, nem você e nem as gerações futuras. Olha que coisa linda. Deus fez uma aliança comigo e com você. Sabia disso? O arco-íris é uma aliança que Deus fez, não só com a família de Noé, mas fez uma aliança comigo, com você e com toda a geração. Deus é bondoso, meu amigo. Deus é generoso. Deus se lembra do seu povo. E Deus disse assim para Noé: agora, Noé, você vai crescer e vai multiplicar a terra e vai fazer agora um campo, vai plantar vinhas, vai plantar vegetação, vai plantar tudo. E Noé, diz a palavra de Deus, ele plantou uma vinha. E nós sabemos que o que aconteceu? Noé se empolgou, Noé acabou bebendo aquele vinho novo ali demais e ele acabou ficando embriagado. E não é da vontade de Deus, viu, amigo? Que nós fiquemos embriagados. E nem que bebemos, tá? Não é porque Noé bebeu, porque Noé foi um servo de Deus, que Noé também não teve seus vacilos, não. Isso foi um grande vacilo que Noé cometeu. Mas mesmo assim, Deus ainda o perdoou. E por causa desse vacilo de Noé, aconteceu algo muito grave, né? Noé acabou ficando nu. Você já viu que uma pessoa, quando ela está fora de si, o que ela não faz, né? Diz a palavra de Deus que o seu filho Cã foi ali, viu o pai nu, e ao invés dele, em silêncio e reverência, cobrir a nudez do pai, diz a palavra de Deus que ele foi rindo e ainda foi contar para os irmãos o que tinha acontecido. Colocou o seu pai ali numa situação muito ruim e acabou sendo amaldiçoado a sua geração pelo seu pai. É isso mesmo. Viu como quando nós cometemos um erro, o nosso erro pode prejudicar outras pessoas? Com o erro de Noé, por ter se embriagado, acabou também ocasionando que o seu filho cometeu um erro mais grave do que o seu. E isso trouxe consequências gravíssimas para a geração de Cã. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que quanto mais procurarmos viver em santidade nesta terra, nós vamos estar agradando a presença do Espírito Santo. E Deus não pode habitar em um corpo que vive embriagado, alcoolizado, em um corpo que consome drogas, em um corpo que vive nos prazeres e nas imundícias sexuais e libertinas da carne. Deus mostra através da tua palavra os acertos e os erros de seus filhos também. Por que Deus não escondeu esse episódio triste da vida de Noé? Porque Deus mostra todos os incidentes que aconteceu na sua palavra, tanto os bons quanto os ruins que os seus filhos cometeu. E mostra também as consequências, porque toda a Bíblia foi escrita para nossa correção, advertência e ensinamento. Então Deus não ia deixar passar uma situação dessa. E ele relatou através da sua palavra que Noé errou. Mas Noé não errou sozinho, seu filho também errou. E acabou que isso trouxe consequências
terríveis. Mas Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus do perdão. Deus é um Deus misericordioso e estendeu a sua misericórdia a Noé e a sua família. Amigo, você também tem andado por caminhos que não é da vontade de Deus? Você também tem cometido pecados que têm afastado o Espírito Santo da sua vida? Chega aqui bem perto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus também tem um perdão para você. Deus também quer escrever a sua história. Deus quer colocar ali a sua história registrada no livro da vida e colocar: perdoados são os seus pecados. Que coisa linda, não é mesmo? Que neste dia a palavra do Senhor tenha um espaço enorme no seu coração. Que a palavra do Senhor germine, brote os frutos do Espírito Santo. E que através desse vídeo você receba a bênção desse dia e abençoe também a outras pessoas. Que Deus o abençoe. E no próximo capítulo, no capítulo 10, nós estaremos estudando mais um pouco sobre o que aconteceu agora com essa nova geração de seres humanos que, a partir dos filhos de Noé, foram agora os descendentes que virão, tá bom? Se essa mensagem preencheu o seu coração, então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que esta mensagem preencha o coração de outras pessoas por este mundo afora. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Deus te abençoe.